comportamento do Domini. Aqui a gente tem duas óticas muito importantes para analisar. O comportamento do Domini, inaceitável, assustador, e que, na minha opinião, e acredito que na de muitos, merecia expulsão. Porque além desse comportamento, dessa fúria incontrolável, e ainda indo para cima de uma mulher, que é a Carol, e se fosse para cima de um homem, seria assustador do mesmo jeito, mas é para cima de uma mulher. Ele ainda, essa fúria vem carregada de palavrões, de ofensas baixas, que já já eu trago para vocês. E a esposa do Domini classifica isso depois, porque ele é retirado da votação, ele é retirado, ele não consegue participar como um ser humano normal, mesmo que nervoso, da votação e da dinâmica. Ele é retirado. A Record precisou chamar um break. Foram para o intervalo comercial para que ele fosse retirado da votação, porque ninguém conseguia conter essa fúria. Essa forma selvagem, olha essa expressão, gente, olha essa feição. Se isso não é assustador, é muito assustador. E, infelizmente, a Adriana, esposa do Domini, classifica isso, que é pior até, porque tem palavrões, tem ofensas em relação a Carol. Meu marido se exaltou, porque ele está cansado de ver a Carol interromper as pessoas. A esposa justifica isso. A Adriana justifica o comportamento do Domini desse jeito tão simples. Se exaltou. Isso não é se exaltar. Isso é assustador. Isso dá medo até na gente que estava sentada no sofá em casa. Ele não tem condições de participar de um reality. Eu sei que passam por psicólogos para entrar, mas este comportamento que todos nós vimos ontem ao vivo na tela da Record é passível de expulsão. Sim, ele não tem condições de participar de um reality. Ele é selvagem. Ele é cego de ódio. Olha isso, a expressão dele, o corpo. Se ele, de fato, não tivesse sido contido como foi, eu não tenho a menor dúvida que ele teria partido para cima da Carol para agredi-la. Alguém tem dúvida? Quem concorda que o Domini não deveria mais ter a oportunidade de continuar nesse reality? Porque não há condições, não há segurança para as outras pessoas. Você não pode estar confinado numa casa com uma pessoa que precisa que dois homens de 1,90 m segurem para ele não partir para cima de você. Concordam? Para mim tem que ser expulso. E tá autoexplicativa. Toda a imagem, toda a sequência de ontem, assustadora, é autoexplicativa. Não é verdade? Por isso que eu subi a enquete aqui, ó. Domini iria para cima de Carol se não tivessem segurado? Na minha opinião, sim. Aquilo não é encenação, não. E acredito que para vocês também, aqui, meus queridos, sim, 92%, não, 8%. Ok? Mas é 92%, é óbvio. Ele queria, ele estava cego de ódio, ele estava incontrolável, ele estava um animal sedento da selva, ele estava um tigre, um leão para comer um carneirinho. Ninguém aqui está dizendo, ai, Cíntia, mas se a Carol é chata, se a Carol não é chata, se a Carol provoca, gente, pelo amor de Deus. Olha como eu abri essa live, meus amores, contextualizando situações pertinentes e que a gente super aceita no reality. A briga, a treta, umas desavenças mais pesadas, tem até baixaria, que eu sei que a maioria não curte baixaria, mas a gente sabe o que esperar de um reality show. Olha aquela briga que a gente viu no BBB do ano passado, do Davi com o Bin Laden. Né? Aquilo também parecia uma coisa incontrolável, uma fúria. Quando o Bin atravessava aquele jardim do BBB, o Buda tentando segurar, caindo, eles todos de verde por causa da dinâmica, deu para a gente aquela sensação angustiante. E eram dois homens que ficaram nariz com nariz, mas a gente teve aquela, meu Deus, ontem, essa feição, esse comportamento do Domini, e ainda sabendo que era contra uma mulher. E não é sobre sexo frágil, não, gente. Não é sobre pauta.
Não é isso, é o óbvio. É o coerente, é o óbvio, é o mínimo do razoável, do bom senso. Se ele tivesse tendo essas mesmas atitudes contra o Radamés, a gente que é um homem, a gente estaria aqui repudiando e pedindo a expulsão, entendendo e classificando essa mesma atitude como extremamente perigosa e reprovável. É que, ao ver que é contra uma mulher, as palavras que ele fala, que eu vou trazer aqui, que as pessoas da casa depois foram consolar a Adriana. Ah, Cíntia, mas ela estava chorando, ela estava desesperada. Ok, só que ela tá. Para ela isso é normal. Que ambiente essa mulher vive, gente? É até preocupante. Eu não curto o jogo da Adriana, não curto o comportamento da Adriana, não gosto da forma que ela se coloca dentro desse jogo. É uma mistura de submissão, de medo. É, é o jogo. Mas se a gente for dar 2 passos para trás, perceber e lembrar que essa mulher é casada com esse homem há 20 anos, tem 5, 6 filhos. Que ambiente ela vive? Que ambiente essa mulher vive aqui fora? É assustador da gente imaginar. Eu sei que ela está passando pano para ele lá dentro. Eu sei que ela está justificando essa atitude horrorosa, terrível, assustadora do marido. Mas ela vive isso há 20 anos aqui fora. Ela é o quê, então? A Adriana, ela... Meu Deus, ela aceitou, ela acha que isso é normal. Gente, olha que triste. Para ela é normal o comportamento do marido, que ela mesma justifica. Ai, é que ele já estava nervoso, ele estava se segurando há 25 dias porque a Carol interrompe todo mundo. Ela justificou a atitude, essa atitude. Gente, é assustador. A Adriana realmente acha que o público, ou até as pessoas de bom senso lá dentro, porque me assusta, ver o Anthony depois no quarto, com a Ana Paula, não sei quem estava mais com ele, ele falava, imagina, o Dominic estava nervoso, ele não ia fazer nada. Como não ia fazer nada, meu filho? Você tem 1,90 m segurando essa besta fera. Como não ia fazer nada? Então por que vocês não deixaram para ver o que ia acontecer? Ele ia para cima da Carol, sim. Ele ia agredir a Carol, sim. E depois vem dizer, não. Como não? O homem de 1,90 m está quase deitando em cima dele para segurar. Olha isso, Adriana, aquela coisa, gente, ela cola o rosto com ele, ele tá cego, o Domini tá cego. Tem outra aqui dele, e aí, mais do que ele falou ainda, porque ele continuou ofendendo, tá? Ele continuou, a forma agressiva do corpo, gente, tantos comentários, meus amores, ó, tão pertinentes por mim, eu ficava aqui, a gente ficava lendo um monte. Mas a gente, obviamente, tem que trazer todo o contexto. Opa, que o amam. Aliás, legal ver muitos nomes, muitos queridos, que a gente estava junto e agora acho que vocês estão me encontrando, né? Eu digo me encontrando porque eu estava lá no Link Podcast desde 14 de janeiro, estou no meu canal. Olha isso aqui. Eu peguei esse. Olha aqui, ó. Peraí. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha quantas pessoas em volta. Olha a Adriana, gente. Olha o comportamento da esposa do Domini. Ela tá agarrada, ela tá pendurada no pescoço dele, ela tá implorando, ela tá desesperada também, ela tá tentando conter a fúria incontrolável, descontrolada, absurda do marido. Aqui o Anthony, atrás é o Victor, aqui a Francine com o marido. Olha isso. Que cena é essa? Não. Mas segundo a própria Adriana, ele só se exaltou porque ele está cansado de ver a Carol interromper. Adriana do céu, não faz isso com você mesma. Gente, tô falando de coração. Porque é tudo tão errado, é tudo tão absurdo. Não faz isso com você, Adriana. Que ambiente que essa mulher vive há 20 anos a ponto de achar que isso é só um homem exaltado, incomodado, porque ele ficou tão incontrolável que
A Rafa Brits e o Felipe Andreoli, que obviamente ali ninguém conseguia conter esse homem. Vamos falar o português rasgado? Ninguém conseguia conter esse homem. Pela fúria. Chamam um break comercial. Obviamente que os seguranças entraram para tirá-lo, porque ele não tinha condições de continuar a votação. Ele não tinha condições de continuar sentado na sala como uma pessoa civilizada, um adulto, normal, equilibrado, e continuar no voto. Não tinha condição. Quando a gente vê uma situação dessa, a gente já percebe que não tem. E não é que ele foi controlado, a gente viu ele se acalmar. Nós não vimos ele se acalmar. Nós não vimos, amores. Porque ele não se acalmou. Né? Ele foi uma presa, ele foi como um leopardo que você pega lá na savana e tem que botar um sonífero aqui na veia para ver se ele acalma. Ele não foi controlado, a gente vendo, ele não se acalmou. Toma uma aguinha com açúcar. Se der um copo de água com açúcar que esse homem, ele quebra o copo de vidro com os dentes. Não era uma coisa controlada, não era uma coisa razoável. Por isso que eu até dei esse exemplo da briga do Bin Laden com o Davi, que são exemplos mais recentes. Situações, lembra do Thiago Ramos lá com o Chay dentro da Fazenda 14, que foi uma fazenda muito pesada. Eu estou tentando trazer aqui comportamentos semelhantes no sentido de quente, e nenhum desses chega aos pés disso. Vocês concordam? Porque a gente ainda viu, embora o Thiago Ramos ali naquele Fazenda 14, que aquilo era incontrolável, hein? Incontrolável. Entrava ninja toda hora, o homem pulou a cerca da fazenda, voltava da cerca, era terrível. Só que isso que ainda... E olha que doido, era homem com homem. Já disse, se fosse o Domini tendo essa postura horrorosa para cima do Radamés, era absurdo do mesmo jeito. Mas era contra uma mulher ainda. E a própria esposa dele. Então, assim, ele não é contido, ele não é acalmado, vai pro break, ele é retirado da casa para ser medicado. Como que ele é retirado? Sabe? Como deve ter entrado uns 3, 4 brutamontes de segurança da Record para tirar o homem dali. E com certeza ele foi retirado desse jeito. Em fúria, em transe. Ele estava em transe. Ele é retirado, volta do break. A Adriana pede desculpa ao Felipe Andreoli e a Rafa, pede desculpa à Carol, pede desculpa aos outros, ao público. Obviamente sem graça, meu Deus do céu, não sei nem classificar, só que o que ela traz de texto é que é duro. Ai, o Domini estava exaltado, como eu já disse aqui, porque ele estava se segurando, que a Carol, que tipo, ela justifica essa atitude injustificável, e ela ainda classifica como se exaltou. Se exaltou, eu me exalto aqui. Quando eu fico revoltada com as coisas, eu estou exaltada. Para vocês ficam exaltados. Entendeu? A Laurinha aqui, ó. Laura Souza, Carol é tóxica. Oh, meu Deus do céu, meu amor. Querida, apaga. Apaga. Amor. Aqui não é sobre, se a Carol é chata, se a Carol provoca, se o outro é isso, se o outro é aquilo. Nada justifica essa fúria, nada justifica esse comportamento assustador. Pelo amor de Deus, apaga, apaga. Apaga, porque se você de fato acha, a Carol é tóxica e o Domini tá certo, meu amor, vai você também se olhar no espelho, rever seus conceitos, seus valores, Jesus do céu. Uma mulher ainda falando isso.